Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa leitura. Agora aquele vermelhinho. Pode ser esse. Ótimo. Lu, vamos abrir aqui com a nossa leitura, Luciene. Tá? Boa noite a todos. Bem-vindos. Hoje a leitura é Agrada mais a Deus. O pobre humilde que o serve com bondade, que o rico orgulhoso que vive para si mesmo. O rico progressista e trabalhador, que o pobre ocioso e desgregado. O pecador caridoso, que o puritano hipócrita e cruel. A cooperação com o incrédulo, que trabalha para o bem da sociedade, que é a teoria do doutrinador, que não sai do terreno filosófico. O ignorante, bom, que o cientista mau. O anonimato honesto, que a notoriedade imoral. A amizade sincera, que é a camaradagem fingida. O trabalho humilde do operário simples, que é a luta insana do capitalista sem escrúpulos. A dedicação do materialista caridoso, que é a indiferença do cristão empedernido. Pouco valem os títulos que carregamos, os bens de que dispomos e a virtude que aparentamos diante de Deus. Nossas testemunhas são as nossas obras. Livro Meditações, Lauro Michelin. Vamos iniciar a palestra de hoje pedindo aos nossos amigos espirituais, a Jesus, que traga para cada um de nós a inspiração necessária para que possamos absorver esses ensinamentos, colocando em nosso coração essa doutrina maravilhosa de Jesus, que traz para nós sempre a força, a coragem, o discernimento, a intuição. Obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, e que possamos, a partir de agora, ouvir o nosso irmão Murilo com as suas explanações. Que assim seja. Murilo, até meia-noite, ninguém se aborrece. Estou de olho no relógio. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença, que alunos do Mestre Cristo nos ouvirem, para que possamos ter uma compreensão melhor. Os assuntos que vamos tratar aqui hoje são muito importantes. Assim, foquei nesse tema inteligência, porque ele é muito presente na doutrina espírita, nas obras de Kardec. Então, se você fizer uma busca, pega lá o Kardecpedia, tem uma ferramenta interessante, e põe inteligência, aparece bastante. Então, daí a ideia é a gente discutir esses três tipos de inteligência: intelectual, emocional e inteligência espiritual, do ponto de vista da ciência, e depois fazer um contraponto com o que é inteligência pelo espiritismo. E a gente vai ver, e muitos de vocês já sabem, que tem uma diferença significativa, mas aí a gente vai deixando mais para o final. Ali eu pus de propósito, ali eu fiz para o Robert. Na verdade tem 4, né? O que está faltando aí, muito falado hoje em dia e tudo, mas que eu não vou me arvorar e nem dá tempo para a gente falar hoje. Qual a inteligência que está faltando? E a consciência intelectual. Não, a intelectual está aí, o que? Intelectual está aí. É artificial, mas eu mesmo não entendo praticamente nada. Vou deixar para o Robert, quem sabe no futuro aí, Robert, uma palestra sobre Inteligência artificial, já estou estudando. Olha, não, isso porque eu adaptei um pouco dessa palestra, que eu dei uma palestra lá no Oswaldo Cruz, mas o foco era mais emoções, meditação,
E aí eu falei um pouco de inteligência espiritual, daí o Luiz Guilherme falou, não, eu fiquei esperando você falar sobre inteligência espiritual e não deu tempo, na verdade, no controle do tempo. Mas então a gente vai falar dessas inteligências aí, mas o mais importante seria o contraponto com o espiritismo, para a gente ver como é que caminha, né, a ciência, a neurociência, esse é um tema da área da psicologia, principalmente, e a ciência espírita. Então, só para dar uma visão geral, ó, a inteligência cognitiva é o velho QI, né? Principalmente o pessoal mais velho, mas o QI ainda é usado até hoje, né? É a inteligência intelectual que usamos para solucionar problemas lógicos ou de grande importância. Quanto mais alto o QI, assim dizia a teoria, maior a sua inteligência. Então, a gente cresceu ouvindo isso, né, para testes na escola, testes vocacionais, e mesmo em empresas, e até hoje é usado. É muito antigo, é lá do começo do século XX, 1912, a gente vai ver. E normalmente se associa isso ao hemisfério esquerdo do cérebro, que é mais racional, mais pragmático, mas talvez isso, com o avanço da neurociência, o cérebro é bem mais, tem uma plasticidade maior, talvez não seja exclusivo só do hemisfério esquerdo. A inteligência emocional, ela já é mais recente, já vem dos anos 90, nos dá a percepção dos nossos sentimentos e dos sentimentos dos outros. Dá-nos empatia, compaixão, motivação e capacidade de reagir apropriadamente à dor e ao prazer. Aí a gente já começa a se aproximar mais da noção do espiritismo mesmo, mais perto da espiritualidade. E por fim, aí já da década de 2000, dois autores aí, a Dana Zohar, ela propõe esse conceito, inteligência espiritual. Essas abreviaturas vêm do inglês, QI, QE e QS. A inteligência espiritual com que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. A inteligência com a qual podemos inserir nossos atos e nossa vida em um contexto mais amplo, mais rico, mais gerador de significado. A descrição total da inteligência humana. Então ela coloca isso como, ela meio que engloba as duas inteligências, o QI e o QE. O QS é o embasamento necessário para o funcionamento eficaz do QI e do QE. A gente vai ver um pouco daqui a pouco. Então, o QI, né, muitos de vocês já ouviram falar, eu mesmo nunca fiz um teste de QI, alguém já fez esse teste? Mas ele é um teste psicológico que é baseado em questionários padronizados e até mundialmente, né? E você vai respondendo aquelas perguntas e ele vai te quantificando. No final eles querem uma quantificação que vai cair nessa curva. Que curva é essa aí, Ana, professora da matemática? A curva... Não, Carol. É uma distribuição normal, né? Uma gaussiana. É uma curva, muitos fenômenos da natureza obedecem a essa gaussiana. Mas aqui o que eles fazem? Eles classificam as pessoas, né? Nesses níveis aí de coeficiente de inteligência, ele transforma aquele questionário em parâmetros, e a maioria de nós, mortais aqui no mundo de provas e expiações, está ali entre 85 e 115 de QI, né? Então, somando, dá quase 70% das pessoas. A maioria das pessoas está aí. Mas tem aquilo, a gente fala, os foras da curva, né? Aquela pessoa é fora da curva. Para a direita ou para a esquerda. Então, com QI 115 a 130, são 13%, e depois já acima de 130 e 140, muito poucas pessoas, né? São os gêmeos, né? Aí tem toda essa coisa dos superdotados, aí tem que ter um cuidado especial. É muito interessante, é uma área importante da psicologia. E para a esquerda, aí você já tem uma importância mais clínica, né? Porque tem doenças, principalmente doenças neurológicas, né? Que afetam, pode ser doenças genéticas, que afetam o cérebro, e aí as pessoas, as crianças, né? Ou as pessoas têm comprometimento no desempenho desse teste, né? Não quer dizer que ela não tenha outros tipos de inteligência. E aí tem a ideia, né? Por exemplo, eu estava escutando... até num estudo que a gente está fazendo lá com o Luiz Guilherme sobre autistas, né? E aí é relativo, né? A gente sabe que os autistas podem ser muito inteligentes, ou talvez alguma parte do espectro não desempenhe bem esse teste, então tudo isso é muito relativo. Mas tem essa importância clínica, esse lado esquerdo. Então é essa inteligência intelectual que usamos para solucionar problemas lógicos ou de grande importância. Os psicólogos desenvolveram testes para avaliá-la,
e estes tornaram-se instrumentos para classificar o grau de inteligência dos indivíduos, indicando suas habilidades e talentos. A abreviatura foi cunhada por esse William Sterling em 1912, então é muito antigo esse teste. Mas continua até hoje. Mas aí, nos anos 80, apareceu esse Gardner, aí, Howard Gardner, um psicólogo americano, e ele se incomodava um pouco com só ter esse coeficiente de inteligência, esse teste de QI. E aí ele propõe esse conceito de múltiplas inteligências, uma teoria, que também já vem caminhando até hoje. Isso foi muito importante nos anos 80, porque a preocupação dele, aqui tem um textozinho da Maria Clara Salgado, que é um artigo que eu peguei, ela fala assim, a insatisfação dele com a ideia do QI e com visões unitárias de inteligência, que focalizam sobretudo as habilidades importantes para o sucesso escolar. Então isso levou ele ter essa ideia. Ele propõe normalmente 7 ou 8 nesse livro aí de 1985, por exemplo, e isso tudo a gente vê no cotidiano, né? Inteligência linguística, aquelas pessoas que se expressam, ou que escrevem bem, escritores, poetas, a musical, o Didil, mas tem gente que vocês sabem, tem crianças que já saem tocando Beethoven aí com 5 anos e tudo, a visão espírita que talvez isso ele traga já de uma vida passada, mas tem gente com essas habilidades aí. A lógico-matemática, aí, a Ana, cientistas, matemáticos, inteligência visual, espacial, arquitetos, desenhistas, as pessoas que têm visão, né? É muito fácil. Eu às vezes tento até desenhar, mas é muito difícil, né? Para quem já não vem com o dom, sente muita dificuldade. A corporal, né? Isso a gente vê nos atletas ali, a Alissa Leal, todos esses atletas da ginástica, do balé, a interpessoal, professores, por exemplo, gente que tem essa relação interpessoal, e vai por aí, né? Para não deixar de falar dos biólogos, ontem, né, foi o dia do biólogo, naturalista, né? Então as pessoas vêm com esses dons, então é muito interessante essa visão dele, porque aí ele já expande mais, né? E porque na verdade, na visão espírita, a gente vai ver que todo mundo é inteligente. E aí vai entrar a inteligência emocional. Eu vou fazer uma parte aqui de uns 3 ou 4 slides para falar em geral um pouco de emoção, antes de falar dessa inteligência emocional, e essa causou muito impacto já nos anos 80. Então aquele Gardner lá da metade dos anos 80, e daí nos anos 90 surge essa ideia, esse conceito, pela primeira vez, de inteligência emocional. Mas eu vou falar rapidinho aqui umas características das emoções, isso é dentro da psicologia, mas da neurociência também, né? Porque a psicologia é a ciência da mente, né? E o cérebro, a gente sabe, é o órgão de expressão da mente. Então ela é muito estudada dentro da neurociência. Então a emoção é uma experiência subjetiva, acompanhada de manifestações fisiológicas e comportamentais, detectáveis por métodos da neurociência. Então, como o eletrocardiograma, Então, se você tem uma emoção vendo alguma coisa, ou acontecendo alguma coisa com você, né, o teu coração, você sabe, já começa a acelerar, você sua. Então, tem o corpo expressa as emoções. E principalmente a gente vai ver na face, né? Se entrar uma pessoa aqui no geral agora assustada, você já vai saber, ele tá tendo alguma emoção, porque isso está sendo expresso pelo corpo. Então, ECG, o eletroencefalograma, acontece coisas diferentes no cérebro, e as técnicas de imagem moderna, ressonância magnética funcional, tomografia por emissão do pósitron, essas técnicas vêm avançando bastante. Os neurocientistas, psicólogos, eles querem saber que área do cérebro gera isso, se é que gera, né? Mas depois a gente vai ver que essas coisas, todas essas coisas subjetivas, inteligência, pensamento, mente, consciência, inclusive emoções, são propriedades do espírito. E essa vai ser a grande diferença aí, né, de visão, de paradigma. Então, nos seres humanos há um componente subjetivo das emoções e 3 aspectos de uma emoção. Então, é um sentimento que expressa um comportamento e o corpo se ajusta fisiologicamente. Então, para a ciência é muito interessante porque você pode medir coisas, né? No homem e nos animais também. Então, você aprendeu muito com os gatinhos, com os primatas, sobre as emoções. E as regiões neurais, a gente vai falar do sistema límbico, que eu já vou mostrar um circuito para vocês aqui,
que é complexo, mas a gente vai ver as partes principais. A gente até mencionou alguma coisa quando falou do cérebro da casa mental aqui, numa palestra que a gente deu no domingo. Mas então ele ficou conhecido como sistema límbico, são regiões corticais e subcorticais mais mediais do encéfalo. Fica mais fácil olhar na figura. Aí dá uma parte assim, porque a emotividade ela engloba uma série de sensações, entre elas o sentimento. Então as emoções, elas geram um sentimento quando eu crio uma emoção específica mais duradoura. Normalmente as emoções, principalmente as básicas, elas são muito rápidas. Elas vêm, fica alegre e logo passa. Ou fica excitado e logo passa. E o sentimento não, ele pode perdurar. Então, por exemplo, sentimento de amor. Então, a paixão se transforma em amor. Né? A paixão é rápido, o amor, né, se der certo, ele pode durar bastante. Carinho, compaixão, ódio. E aí você já tem partes mais do córtex, do terceiro andar da casa mental, que a gente comentou, córtex pré-frontal, por exemplo, que seria esse terceiro andar da casa mental do André Luiz, lá do Calderaro. E aqui eu pus uma observação do Espírito Lázaro, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele fala assim, no seu ponto de partida, o homem tem só instintos, né, que seria o primeiro andar da casa mental. Mais avançado e corrompido, tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor, né? Mas aquele amor que o Cristo veio nos trazer, o amor incondicional. Então é interessante, a emoção, a gente tem que ter uma atenção grande, porque ela pode se desequilibrar ou você equilibrar a emoção. Então é muito importante entender esses aspectos aí. Então as emoções, alguns autores classificam emoções básicas, secundárias e fundo. Essas são as básicas dessas fases aí, essas faces, né? Então é muito fácil de identificar na face o que a pessoa está sentindo. A face, ela te diz o que ela está pensando e sentindo. Então alegria, tristeza, espanto, nojo, surpresa, raiva. Então é muito fácil de observar. Então essas aí são inatas e existem em todos os indivíduos. Então você vai lá no Japão, você sabe que um japonês está alegre, um africano, um brasileiro, isso já vem com o indivíduo. Inclusive já vem dos animais, né? São essas emoções básicas e essas que vêm rápido e passam rápido e geram essas alterações fisiológicas. As secundárias já são influenciadas pelo contexto social e cultural, são, portanto, aprendidas. Por exemplo, culpa, vergonha. Por exemplo, se entrar um homem de saia aqui, ele vai sentir vergonha. Mas se ele estiver lá na Escócia, ou numa ilha daquelas, da Polinésia, onde as pessoas usam saia, ou mesmo os índios que andam pelados, né? Então, isso depende do contexto, né? Então, tem essas emoções. E esse pesquisador, Antônio Damasio, que é um português, radicado nos Estados Unidos, ele falou dessas emoções de fundo, que tem a ver com os estados gerais de bem-estar, mal-estar, calma, tensão do indivíduo. Então, cada indivíduo tem pessoas que são sempre alegres, né? Ou sempre bravas, nervosas e tal. Então, isso já é um padrão que vem com a pessoa, né? Talvez de alguma experiência passada. Eu sempre tenho oportunidade, eu gosto de falar do Darwin. O Darwin foi pioneiro em observar essas coisas, né? Então já o Darwin é contemporâneo do Kardec e ele observou alguns aspectos bem importantes, principalmente da expressão das emoções. Por exemplo, as emoções são entidades discretas e separadas, ou modos. Então, para você fazer uma cara de alegria, tem uma musculatura específica na tua face que é ativada. Então é um módulo. Então você entre no módulo alegria, entre no módulo tristeza. Pedi para um ator, uma atriz muito boa de teatro, ela até chora, né? Então isso tem muita utilidade nesse aspecto aí. E então em módulos, né, específicos. Ele focalizou as emoções principalmente pela expressão facial, ele foi o pioneiro em falar isso. Elas são universais, como já falei, e também elas não são únicas para os humanos, mas para várias outras espécies. Aqui ele está mostrando, por exemplo, ali do lado direito, né? Todo mundo já viu essa cena do gato? Quando ele vê um cachorro, um outro bicho, ele está assustado, ele está apavorado. Mas se você olhar no humano, é muito parecido, né? Então elas têm origem evolutiva comum, né? E para a alegria também, né? Então essa área é muito interessante, que é a expressão das emoções. E no bebê já aparece, né? A gente está com o netinho de 3 meses,
E aí a nossa filha manda foto e ela mandou uma sequência de fotos que parece aquelas fotos que eu mostrei no slide anterior, ele rindo, ele já com a cara brava. Então você já expressa, é natural. Né? Isso tem esse componente, talvez genético. E aí era aquele mesmo rapaz ali, esse é o doutor Duchenne, que até não sei se já ouviram falar, tem uma distrofia muscular de Duchenne, é uma doença neurodegenerativa aí que afeta a musculatura, em homenagem a esse doutor Duchenne. E ele colaborava com o Darwin, era amigo do Darwin, e trabalhava no hospital. Esse aí, o sapateiro, que ficava lá na frente e ele pegava de voluntário, né, cobaia. E aí ele foi um dos pioneiros em estimular áreas de musculatura específica e gerar, tá vendo? Ele está gerando um pavor. Mas essa pessoa por dentro, ela, lá no cérebro dela, na mente dela, não está sentindo pavor. Mas ele expressa isso. É muito interessante. Daí vem a pergunta, né? Para eles criarem teorias sobre as emoções. Ficamos tristes porque choramos ou choramos porque estamos tristes? O que vocês acham? Ou a gente vê uma cobra lá andando lá em Secretário, ou vê a onça lá que eles estão falando que tem. Você corre porque você viu a onça ou você tem medo porque você correu? É um aspecto. Não vou ter tempo de entrar nesse detalhe aí, mas eles construíram teorias e, na verdade, esses dois aspectos, cada um está um pouquinho certo. Né? Porque eles estão em busca de aonde são geradas as emoções. Então, pegando esse cérebro aqui, fazendo um corte aqui nesse plano, bem nesse sulco central e rebatendo ele, você vê aqui, esse é o sistema límbico aqui. Ele também mencionou nessa palestra da Casa Mental. E basicamente essa é a sede da emoção. Essa outra figura aqui fica melhor, desculpe o inglês aí, mas a figura estava tão bonita que eu resolvi usar essa figura. O sistema límbico é basicamente esse centro aqui, essas coisas vermelhas, amarelas, verdes. É uma série de estruturas neurais e a principal delas é a amígdala. A amígdala cerebral, não a amígdala aqui das amígdalas, né, que antigamente a gente tirava, que está relacionado com o sistema imune, mas tem amígdalas no cérebro. Essa amígdala, eles acreditam que seja o gatilho das emoções. Então, para a neurociência, vamos dizer assim, materialista, as emoções são geradas aí. E aí elas, através de circuitos neurais, elas se espalham por outras áreas, inclusive para a parte do córtex cerebral, que é a parte mais externa. Mas tem outras estruturas, por exemplo, o hipocampo, ele armazena memória, a gente sabe que as emoções têm conexão com memória, os próprios núcleos da base, que põe ali, o próprio tálamo e hipotálamo. Então são várias estruturas, eles chamaram de sistema límbico, é um antigo circuito de papéis, que é um pesquisador americano. Então aí seria a sede das emoções para a neurociência. Nessa figura aqui está o mesmo corte, vocês conseguem ver um pontinho verde ali? Alguém sabe o que é aquilo ali? Pineal. É o pineal. É a pineal, né? Então a neurociência não fala da importância da pineal nas emoções. Pelo menos eu nunca li um artigo assim, claro. Mas a gente sabe do que o André Luiz fala, e aqui eu peguei alguns trechos do André Luiz sobre a pineal, e realmente isso aqui o André Luiz falou nos anos 40, essa ideia do sistema límbico já está mais nos anos, já em anos 70, 80, e o André Luiz fala assim, em Evolução em Dois Mundos, por fulcro energético de sensações sutis para a tradução e seleção de estados mentais, nos momentos de reflexão e do pensamento, da meditação e do discernimento. Renunciando às ações da mediunidade, a gente sempre associa mais à mediunidade, mas ele chama a pineal de a glândula da vida mental. Então é provável, eu especulo, que a pineal esteja envolvida também em emoções. Né? Então, por exemplo, em Missionários da Luz ele fala, é a glândula da vida mental, ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras, e em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura, né? Que já pressupõe esse efeito em emoções, por exemplo. E aí, em Missionários da Luz, ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão. Então parece, porque as duas glândulas ali no diencéfalo, que está o tálamo e o hipotálamo, são o hipotálamo e a hipófise, de acordo com a neurociência, que controla todo o nosso sistema de hormônios. Mas André Luiz fala que não, é pineal, ela tem hierarquia sobre essas glândulas. Mas isso está para ser demonstrado ainda mais para o futuro. Então talvez ela tenha uma função importante nas emoções. E aqui então a inteligência emocional
em meados da década de 90, o Daniel Goleman, que ficou considerado o pai desse conceito, inteligência emocional. Até então, ninguém tinha falado disso. Mas, na verdade, não foi ele, foi esses dois pesquisadores aqui, Solovey e Meyer, da Universidade de Yale. Eles eram estudiosos de emoção, e aí reza a lenda que eles estavam pintando a casa, um pediu para o outro ajudar. Os americanos têm isso, eles fazem tudo. E aí estamos lá na escala pintando e daqui a pouco conversando sobre emoções, e do nada alguém falou inteligência emocional. Aí deu um clique, assim, uma epifania, um insight, né? Na visão espírita, algum espírito soprou para ele inteligência emocional, e isso aí abriu uma linha de pesquisa, desdobramento disso. Foi muito interessante. E aí o Daniel Goleman, eu já vou mostrar ele aí, ele populariza essa pesquisa, porque eles publicaram numa revista bem obscura, assim, praticamente ninguém leu nessa época. Mas eles demonstraram que a inteligência emocional reveste-se de igual importância que a inteligência intelectual. Nos dá percepção dos nossos sentidos e dos sentimentos dos outros, tá? É o nosso e dos outros também. Então a gente, quando a inteligência emocional faz parte de fazer a leitura emocional nossa, mas a dos outros também, por causa da nossa vida de relação, muito importante. Né? Dá-nos empatia, compaixão, motivação e capacidade de reagir apropriadamente à dor e ao prazer. Conforme observou Goleman, o QE constitui requisito básico para o emprego do QI. Isso vocês sabem de exemplos, né? De uma pessoa muito inteligente, mas que é desequilibrada emocionalmente. Alguém sabe algum exemplo? Tem vários exemplos, né? E a pessoa se atrapalha com as economias, não consegue viver uma vida normal, né? Está sempre endividado, ou não consegue desempenhar bem a própria atividade no trabalho. Então isso acontece. E por isso que ele diz aqui, o QE é o requisito básico para o QI. Então se você tiver um alto QI e baixo QE, é possível que não vai ter sucesso. Então daí o Goleman, e daí o que aconteceu? A década de 90 foi decretada nos Estados Unidos, se não me engano, pelo George Bush pai, como a década do cérebro. Isso significa que, naquela década de 90, eles injetaram muito dinheiro, nos Estados Unidos e também no mundo, para pesquisa da neurociência, para descobrir principalmente essas doenças neurodegenerativas, que até hoje a gente não tem muita solução. Está conversando com o Nelson ali, né? Alzheimer, o próprio Parkinson e vários tipos de doença. E eles injetaram muito dinheiro. Mas ainda não resolveu, já vão quantos? 30 anos. A década de 80 foi a década da genética, né? O genoma humano, que também prometia resolver tudo e acabou não resolvendo muita coisa. Claro, foi importante, mas as doenças continuam por aí, né? E daí o New York Times contratou ele ele é psicólogo clínico, mas para ele relatar os avanços da neurociência nessa década. Mas aí, por acaso, ele leu aquele artiguinho obscuro daqueles dois, e também deu clique nele. Quando ele leu inteligência emocional, ele, o que é isso e tal. Aí ele publicou esse livro vendeu mais de 5 milhões de cópias, e é um best-seller mundial e tal. Na psicologia hoje é quase que obrigatório falar desse livro do Goleman, e ele ficou considerado o pai da inteligência emocional. Mas ele é humilde, ele sempre cita aqueles autores originais. Então, segundo ele, o que é inteligência emocional? Ser inteligente sobre as nossas emoções. Então, se saber controlar as nossas emoções. Aqui na Casa Espírita a gente aprende, né? Reforma íntima, os livros do André Luiz mesmo, aquela série A Vida no Mundo Espiritual, é basicamente coisa mental, né? Estudos mentais, obsessões e tudo isso. Então, ser inteligente sobre as nossas emoções. E ele põe 4 pilares aí: autoconsciência, conhecimento de como as emoções impactam a nós mesmos e aos outros, administrar as emoções utilizando o autoconhecimento, empatia para com os outros. Eu destaquei em vermelho essas coisas do conhece-te a ti mesmo, amar os outros como a si mesmo, porque são coisas que a gente aprende na espiritualidade, aqui na doutrina espírita. Então, o conceito de inteligência emocional, ele se aproxima muito dessas áreas mais espiritualistas. Mas eles, aqueles dois lá são da Universidade de Yale. Hoje, aquele laboratório deles já se transformou num instituto de pesquisa, cresceu muito. Aquele Solovey já é presidente da Universidade de Yale, eles ficaram famosos e tal. E eles estudam muito isso como ferramenta. E os americanos são muito pragmáticos, né? Eles geram conhecimento dentro dos laboratórios, mas logo isso vai para a sociedade.
E uma das coisas que eles desenvolveram foi isso aqui é tipo um medidor de humor, né? Meu sonho é pôr no geal ali na porta de entrada, como você está se sentindo agora, aí você tem uns alfinetes daquele, cada um vai espetando e vê onde se concentra, né? Na chegada e depois de uma palestra ou de um passe. Mas veja, aqui nesse eixo Y é energia, e aqui é satisfação. Então o que acontece se você tiver num estado, aquela emoção de fundo que o Damásio falou, de muita energia e pouca satisfação. Daí você, se for mulher, você está furiosa, frustrada, nervosa, incomodada, chocada. Isso não são sentimentos muito bons, né? Talvez muito rápidos. Mas se você, pior ainda, se você tem baixa energia e pouca satisfação, desapontado, envergonhado, tímido, entediado, cansado, imagina isso crônico. Pode gerar uma depressão e tal. Então, é uma maneira de você monitorar. Já aqui, o lado direito é mais interessante aqui, né? Então, você tem muita energia, mais ou menos satisfação, surpresa, alegre, inspirado, orgulhosa, contente. Então, qual a atitude para escutar uma palestra? Porque também muita energia não é bom, né? Às vezes fica querendo falar e tudo uma palestra. Então, você tem que fazer esse controle emocional, esse equilíbrio. O quadrante verde aqui, muita satisfação e pouca energia. Então, você é uma pessoa segura, calma, gracioso, despreocupado, relaxado. Então, a gente tem que procurar, de repente, se deslocar um pouco mais para esse lado direito. Então, eles vão criando essas ferramentas e eles têm aplicado em escolas, principalmente, né, quando a gente tem hoje em dia, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, essa violência dos alunos mesmo. Então, eles desenvolvem práticas para que você consiga ter um controle emocional, né? Mas também em empresas, né, em casas de saúde. Então, são essas ferramentas e onde eles vão transportando esse conhecimento científico gerado em laboratório para a prática da... Estou mudando sozinho. Para ajudar os seres humanos. Aí, então, lá no começo do século, QI, aí anos 80, o Gardner com aquelas inteligências múltiplas, anos 90, inteligência emocional, e agora, bem recente, essa Dana Zohar e o marido dela, né, o Marshall, o psiquiatra, ela por acaso é física quântica, que é filósofa, mas eles criaram esse termo inteligência espiritual, e chamaram de QS, né? E publicaram até esse livrinho, depois que tiver interesse, um livrinho de bolso, bem interessante assim. Só que aqui não é uma visão espiritualista. Ela criou esse conceito, mas ela está analisando sob o ponto de vista da ciência. Então, o que é? É a inteligência com que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor, né? Se a gente imaginar o Viktor Frankl, né, o psicólogo, com sentido, né, a ideia do sentido da vida, a inteligência com a qual podemos inserir nossos atos e nossa vida em um contexto mais amplo, até talvez transcendente, né? Mais rico, mais gerador de significado. A descrição total da inteligência humana. O QS é o embasamento necessário para o funcionamento eficaz do QI e o QE. Veja que tem uma hierarquia. Então, o QE meio que regula o QI, e agora o QS, o coeficiente espiritual, regula os dois. Então, se você tiver a espiritualidade desenvolvida, só que o nosso entendimento vai ser outro, que a gente já vai ver aí. Mas é bem provável que você seja uma pessoa mais equilibrada. Então, algumas características da inteligência espiritual, segundo ela, permitem que os seres humanos sejam criativos, mudem as regras, quer dizer, eles não fiquem satisfeitos com aquela mesmice, né? Então, alterem as situações, se está precisando ser alteradas, nos dá a capacidade de escolher, né? Ele tem um livre-arbítrio, presenteia-nos com um senso moral, uma capacidade de conciliar com compreensão e compaixão. Usamos o QS para lutar com questões acerca do bem e do mal e imaginar possibilidades irrealizadas, sonhar, aspirar, superar situações difíceis. Então, uma coisa que, né, pode ser usada para lideranças ou pode ter muita aplicação na sociedade, né? No mundo empresarial, escolas e tudo. E ela diz aqui, a base do QS, segundo os autores, que é ela e o marido, seriam as oscilações neurais sincronizadas de 40 Hz, que a gente vai chamar de sincronização gama, são as ondas gama do cérebro, já vou mostrar uma figurinha aqui para vocês,
Esse processo unifica, integra a atividade cerebral responsável pelo que ele quer. Então, para ela, como a amígdala das emoções, seria o centro gerador do QS. Então, ele estaria no cérebro material. O espiritismo vai divergir um pouco aí. O que é essas ondas gama? Não sei se já ouviu falar das ondas cerebrais. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas dependendo do estado que a gente está, se a gente está dormindo, se a gente está sonhando, se a gente está acordado, se a gente está meditando, vai ter um padrão de ondas no cérebro. Aí você põe os eletrodos, de preferência no cérebro todo, e você vai ver um padrão de ondas. Mas é uma bagunça, né? Imagine misturar tudo isso aqui, e daí a matemática vai resolver com uma ferramenta matemática lá chamada transformada de Fourier, e vai organizar. É que nem o som, né? O som, esse aí é o assunto do Didil. Qualquer som natural, ele está embutido ali dentro de muitas frequências. Mas você, na música também, você pode separar essas frequências e saber que frequência é que está predominando. Então o delta é uma onda bem lenta, de amplitude maior, a amplitude vai diminuindo e a onda vai ficando mais rápida. Então, sono. Teta é paz interior, o sono REM e meditação profunda, quando predomina esse ritmo teta. E aí as frequências, né? As frequências são baixas, vão de 0 a no máximo 30 Hz. Acima de 30 Hz vão ser as ondas gama, que nós, simples mortais aqui, praticamente não aparecem no nosso cérebro. Então tem as ondas teta, a alfa também é criatividade, o flow, esse fluxo, né, que é um termo da psicologia, uma coisa interessante, não entendo bem, mas quando você entra no fluxo, você fica otimizado em tudo que você vai fazer. Aí a gente precisa de uma palestra aqui sobre esse flow, mas ele tem aparecido muito na literatura. E foco. A beta já é quando a gente está agora aqui, acordado. A gente está com essas ondas betas, é uma bagunça, tem muita frequência e baixa amplitude. E a gama quase ninguém tem. Então acima de 30 Hz, né, ali ela fala que a sincronização gama é de 40 Hz. Isso não aparece no nosso cérebro, praticamente nada. Mas eles foram investigar em algumas pessoas que eles chamam os campeões olímpicos de meditação, monges budistas e alguns yogis. Então um grupo de neurocientistas, aí começou aí pela década de 80 e vai até hoje, e inclusive o Daniel Goleman está no meio, e eles foram lá e o Dalai Lama chancelou e convenceu algum desses monges a ir para o laboratório deles e registrar essas coisas. EEG e também técnicas de imagem, para ver o que acontece no cérebro, né, dessas pessoas, o que tem diferente, e por acaso tem muito frequência gama. Então esse é um dos deles, esse Rinpoche aí, você vê pela aparência dele, esses monges sempre estão com a expressão facial já diz que eles estão felizes, né? Se ele não tiver fingido, né? Eles são assim. Então isso quer dizer, o que está acontecendo no cérebro das pessoas? Então, em 2002 ele visitou o laboratório lá deles, aumento da amplitude dessas ondas com sincronização durante a meditação. E daí essa Dana Zohar usou isso talvez como uma hipótese de que é ela responsável por essa inteligência espiritual. Porque muda o cérebro, mas também muda o comportamento, né? É uma pessoa mais calma, e é tudo aquele comportamento. Em 2010 ele voltou e fez ressonância magnética funcional, que já dá a estrutura, né? Então eles têm estrutura e função do cérebro. Então a área cerebral para empatia, que a neurociência mais ou menos conhece, que é a área pré-frontal aqui em algum lugar, ele mostrou um aumento de atividade de 700% a 800%. Então é uma coisa que eles nunca tinham visto em um ano. Foi inédito assim. E depois ele voltou em 2016 e essa ressonância também revelou que o cérebro não envelheceu na velocidade dos controles. Então ele tinha 41 anos e a ressonância magnética revelou um cérebro de 33. Talvez daí, né, a gente está falando de uma prevenção de Alzheimer e tal, talvez. Mas é muito interessante. Então duas coisas aí podem estar acontecendo. Neuroplasticidade, que a gente já conhece, o cérebro é muito plástico, e também epigenética, que é uma coisa mais ou menos nova na genética, que a gente não está condenado pelos genes que a gente herdou, né? Então a gente pode ativar ou desativar genes pelo nosso comportamento, e a espiritualidade é um desses comportamentos que eles ativam genes bons, por dizer, anti-inflamatórios, por exemplo. Isso as pesquisas já estão andando nesse sentido. Aqui é só os registros, não importa. Aqui é só alguns autores. Eu não sei se ouviram falar do ponto de Deus.
depois dessas pesquisas, alguns pesquisadores falaram que tem um ponto de Deus no cérebro, quer dizer, uma área que talvez seja responsável por esses aspectos espirituais. Então esse Persinger foi o primeiro que falou disso, áreas cerebrais responsáveis pelas experiências espirituais quando estimuladas por campos magnéticos. Eles podem fazer, eles põem um ímã aqui, uma estrutura magnética que joga ondas em áreas específicas do cérebro, é uma estimulação magnética, e em determinadas áreas a pessoa tem experiências espirituais. É como se ela tivesse visões, alguma coisa desse tipo. Esse indiano, Ramachandran, ele viu, isso já se sabia há muito tempo, alguns tipos de epilepsia geram experiências anômalas, espirituais. Isso já se sabe há bastante tempo e não se sabia a causa. Então, o aumento da atividade neural dos lobos, principalmente esses lobos temporais, em resposta a experiências espirituais. Daí eles chamaram isso de ponto de Deus. E depois esse Singer, o alemão, ele registrou essa sincronização gama, que a dona Zorato está falando lá, e esse Rodolfo Linhas fala que a sincronização gama tem a ver com a consciência. Mas na verdade a neurociência não sabe muito o que é consciência ainda, mas esses estudos vão andando, né? Então tem esse conceito de ponto de Deus. Bom, vai dar tempo ainda, tem 15 minutos. Então agora, o que o Espiritismo diz a respeito, e lá, se você for procurar nas obras de Kardec, ele diz muito, né? A começar da primeira questão, a questão número 1, né? Que é Deus. Então Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por aí, a gente já tem um insight do que vai acontecer, né? Então, a inteligência que a gente carrega, já que a gente foi criado por Deus, é a inteligência que a gente tem, né? Só que no momento da criação, a gente vai ver, outra questão lá, não sei qual o número, mas o princípio inteligente, que é isso que Deus nos dá, ele começa simples e ignorante, né? E aí, através da evolução espiritual, essa inteligência vai mudando. Então, a fonte da inteligência que a gente carrega, segundo a doutrina espírita, é Deus, né? É Deus. E aí, aqui tem duas coisas, inteligência e causa primária, né? Aí a gente já vai ver uma figura para discutir um pouco isso. Então, isso aqui eu emprestei lá do D.S. Andro. Então é isso. O que acontece no momento da criação? O D.S. Andro Jr., aquele do cérebro triuno que eu tinha comentado aqui, ele chama esse momento da criação, ele deu um nome dele mesmo, acho que estava faltando o nome, mas é o momento do pensamento divino. Deus, quando pensa, ele cria, ou o sopro divino. Aí o que ele cria? Espírito e matéria. Essas são as duas coisas que existem e dão conta de tudo que acontece no universo. O espírito é o princípio inteligente e o fluido cósmico universal vai dar origem a toda a matéria. A matéria sutil ou a matéria densa. Então são essas duas coisas. E aí o que acontece? O princípio inteligente interage com a matéria. E começa a evolução. E começa a nossa jornada de inteligência. Então veja, então isso ele chamou de momento do pensamento divino. E Deus é eterno, sempre existiu, sempre criou e é infinito, né? E o espírito criado, ele tem um momento da criação, mas é infinito, né? Não acaba nunca. E nesse ponto da criação 100% de potencialidade, mas 0% de desenvolvimento. Então ainda é um princípio inteligente, não é nem inteligência, não é nem espírito, né? Isso vai acontecer depois, mais na frente, na evolução. Então a ideia está aqui, a inteligência nasce daqui, segundo a doutrina espírita. Agora, para neurociência chegar nisso, talvez esteja um pouquinho longe, né? Aí, aqui eu vou dar uma partezinha, só para falar um pouco dessa coisa do espírito e matéria, é muito interessante. Tem um livrinho também que eu achei recentemente, esse autor aqui, não sei se alguém já ouviu falar do Cosme Márcia, muito bom, assim, porque para quem gosta mais da parte filosófica, e aí ele enfatiza muito isso, né? E ele também é físico e filósofo. Qual a definição de matéria da filosofia? Matéria é tudo que não é espírito. Então tem duas coisas só, não é espírito, é matéria, né? Espírito é pensamento ou ideia, ou também qualquer coisa, mente, consciência, inclusive emoção.
tudo isso são propriedades do espírito. Que definição podeis dar? Espírito é pensamento ou ideia. Matéria é tudo que não é pensamento. Então, matéria é tudo que é pensamento. O pensamento é uma propriedade, talvez uma das principais do espírito. Que definição podeis dar de matéria? A matéria é o laço que retém o espírito. É o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce sua ação. Então, é uma coisa meio inseparável. O espírito precisa da matéria para evoluir. É bem interessante, né? Então, em nós, no nosso corpo, a gente tem as duas coisas, tem espírito e matéria. Então, sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com auxílio do qual e sob o qual o espírito atua. E aí você entra, uma vez ocorre essa interação, aí vai evoluindo essa matéria e o espírito junto. E aí você começa a entrar na lei de causa e efeito, né? naquelas séries causais, né? E aí tudo se explica, tudo que a gente conhece. Esse aqui é interessante, também emprestei dele, mostrando, aí vamos ter pontos específicos, né? Então, se a matéria tem espírito, o que você acha? Porque tudo, então o fluido cósmico universal gera todo tipo de matéria. E aí já o espírito está atuando. Então não é uma coisa viva, né? Mas tudo tem espírito, tudo tem inteligência. Eu entendo que o espírito da matéria é o criador. Então, A pessoa que criou uma cadeira, por exemplo. Surgiu numa ideia. Alguém fez a cadeira. Aí esse é o espírito da cadeira. A pessoa que criou. E aqui ele está querendo falar, então, quando começa a atuar esse princípio inteligente, já nos átomos, né? E na verdade nas subpartículas, né? Tudo isso teve origem naquele fluido cósmico universal. Então começa a atuar no átomo. Por exemplo, aqui ele está dando o exemplo do grafite e diamante, né? Carvão também, é só carbono. Só que a estrutura cristalina muda e aí as propriedades físicas mudam também, né? O grafite ele não é translúcido, o diamante já é, o diamante é bem duro, bem resistente, o grafite já não. Então ele especula que vai ter um momento que talvez até seja essa estrutura complexa do diamante que vai incorporar o fluido vital. E aí a gente já vai dar um salto para as coisas vivas já, né? Que seria os reinos, né? O reino vegetal e o reino animal. Então alguma estrutura desse cristal retém o fluido vital e provê as condições básicas de estabelecimento da matéria orgânica. Então, a matéria orgânica já é mais complexa, e aí depois você tem o surgimento da vida, com as primeiras células, as primeiras moléculas da vida, né? Então, o princípio inteligente: átomo, molécula, minerais, matéria orgânica, fluido vital. A questão 23, que é espírito. É só para lembrar, o Kardec tem esse códigozinho dele, espírito com L minúsculo, é o princípio inteligente do universo. É esse princípio inteligente criado por Deus. E quando é espírito com maiúscula, ou alma, é o espírito encarnado. Só para diferenciar, isso é mais didático. Que é espírito, o princípio inteligente do universo. A resposta é bem direta e bem lógica. Então está aí, inteligência é espírito. Qual a natureza íntima do espírito? O espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Então talvez até o espírito seja uma matéria, mas muito sutil, muito quintessenciável. O espírito é sinônimo de inteligência? Ele insiste. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem no princípio comum, para vós são a mesma coisa. Então a gente praticamente usa como sinônimo. A questão 71, a inteligência é um atributo do princípio vital? Ele fala que não, pois as plantas vivem e não pensam, têm apenas a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Outra vez, né? Pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio
de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Qual é a fonte da inteligência? Ele cansou de responder, já o dissemos, a inteligência universal. Aí ele fala do instinto, que o instinto é um tipo de inteligência primitiva, né? O instinto é independente da inteligência? Não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. Então aqueles animais mais inferiores, eles têm muito instinto. O homem também tem instinto, ele preserva o instinto, e o instinto é importante para nós, né? Porque vocês sabem, nas emergências a gente usa o instinto. Se entrar um bicho aí, feio, todo mundo foge, né? É instintivo. Então ele fala assim, não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional, e é por esse meio que todos os seres provêm as suas necessidades. Isso nos protege da vida, né? É uma arma que a gente tem para a sobrevivência. E a questão 75, é exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as intelectuais? Ele fala que não, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia a mim. Então o instinto está guardadinho ali, mas a gente agora, né, os seres, o reino hominal, né, ele já controla as suas ações instintivas. Mas ainda está lá, ele existe porque é produto da nossa própria evolução. Bom, então está claro aí a diferença entre o que a ciência traz sobre inteligência e o que a espiritualidade, o espiritismo traz. Mas como que a gente tem que usar essa inteligência? Aí eu usei umas reflexões aqui desse Cosme Massi bem interessantes, né? Porque a gente tem que usar essa inteligência, as três na verdade, né? A intelectual, a emocional e a espiritual, para usar em sociedade. Nós somos seres sociais, né? Então aqui esse Massi ele fala das três faculdades do espírito principais, que é a gente tem a faculdade de pensar, né? Então se você estiver sozinho, sem ninguém, imagina que está só teu cérebro aqui, na sala totalmente vazia, você pensa, só pensa, né? Mas se já tiveram outras coisas no meio, você pode sentir, por exemplo, uma maçã que você vê, você começa a sentir e eventualmente você pode agir, você pode dar uma mordida na maçã, né? Então quando a gente está em presença de outro, ou dos nossos irmãos, a gente vai desenvolver essas três faculdades do espírito, né? E também ele fala, essas três faculdades têm relação com três virtudes fundamentais que a gente aprende aqui no espiritismo, a indulgência, o perdão e a benevolência. Então se a gente usar essas faculdades, e claro que a inteligência está embutida aí, a gente pode desenvolver essas qualidades. Então quem pensa é indulgente, quem sente perdoa e quem age é benevolente. Isso que a gente aprende, né, toda hora aqui, né? E o Kardec fala, né, em alguma parte lá, se eu não me engano, do livro do Espírito, a caridade deve resumir todos os deveres do ser humano para com os seus semelhantes. E aí ele vai usar essas faculdades e tentar atingir essas virtudes para se relacionar com os seus semelhantes, né? E aí, então, tem a questão lá, a questão 886 do livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então Jesus falou disso. O que vocês precisam para evoluir espiritualmente? Aí alguns de vocês, de repente, sabem até de cor, sabe? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas, né? Essa é a nossa luta para aprender, né? Para aprender, até a gente já sabe, mas para praticar essas coisas. E isso se reflete na caridade, né? Essas três virtudes são a caridade como nos trouxe Jesus. Então, até sobrou um tempinho. Tá aí, né? A gente tem o exemplo, né, do Cristo, que passou muito rápido por aqui, foi embora, mas deixou as suas lições. Eu estava conversando com uma pessoa no mercadinho, ele falou, me perguntaram se Jesus, se teve efeito essa passagem de Jesus por aqui. Ele é evangélico. Eu falei, acho que sim, né? Porque a gente está falando aí, a gente está estudando o evangelho até hoje e tal, é que a gente que não compreende, né?
a gente não compreende as lições. Então, o maior psicólogo, o maior cientista, o nosso guia e modelo. Então, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. E por hoje é só. Eu vou acelerar um pouquinho, mas ainda sou Tadeu. Tem algum recado? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Também. Aos pais que estão aí com os filhos aí, nós estamos pedindo que eles passem por essa porta para tomar passo junto com as crianças aí, os jovens. Você quer falar? Eu posso dar um recado? Sim. Pode não, deve. Boa noite, é a primeira vez que eu vou dar esse recado. Né? Dia 15. Eu já até sei. Falar mais uma vez sobre o dia 15, que vai ser uma segunda-feira, segunda-feira agora, 8 dias. Nós pegamos o Alan Vilch, ele é lá de São Paulo, cantor, ele já fez várias vezes no Silvio Santos, 20 anos de televisão, e ele se propôs a vir aqui. Então ele vai vir quase lugar em Petrópolis, vai ficar quase uma semana aqui. E não, semana não, porque a gente tem que trabalhar, né? Aí ele não pode ficar muito tempo. Mas na segunda-feira vai estar conosco aqui. E vai ser às 8 horas, quer dizer, vai ser um dia fora da nossa reunião, né? Então vai ser importante que nós estivéssemos aqui para poder. Não tem nada de Paulo, quer dizer, e vocês vão ver o nível dele, é muito bom, né? E são raras essas oportunidades. Então, quem puder estar aqui, e eu já disse, se ele não puder vir, se você não puder vir, pode deixar que eu vou ouvir, depois eu vou cantar para vocês. Então, acho que a gente vai ver. Tá? E nesse dia não teremos cantiga, então vai ter assim, refrigerante, vai ter biscoito, vai ter muitas coisas gostosas. Isto é, se vocês estão sérios, tá? Então vai ser muito bom. Então, obrigado. Valeu. Então podemos dar Seu momento. Sim. Peraí, eu vou falar. Obrigada, Silvana. A gente adora, né, que faz, vamos dizer assim, monta um grupo, né, da faxina, né, aqui pro GEAL. A gente está precisando, né, de pessoas, homem ou mulher, para poder ajudar na limpeza da casa. Só para as pessoas saberem, né, não precisa assim, ficar muito tempo, de repente uma pessoa só que venha só para poder lavar um banheiro, né, ou limpar uma sala já ajuda. Então, fica aí o recado. É só na quinta ou tem dia? É só na quinta, que é o dia que não tem atividade na casa, né? A gente está vendo também as sextas de manhã. Então, quem puder, quinta-feira. Que aí já tem Na parte da manhã. Quinta-feira o dia inteiro. Aí a gente de combina. Tem um acordo com a possibilidade da pessoa. Obrigada. Agora sou eu. Tinha um personagem da Igreja Católica que era a irmã Dulce, e ela vivia sempre com um pirizinho na mão. Então eu estou aqui, eu sou a irmã Dulce da Casa Espírita. Eu venho pedir mais uma vez encarecidamente a ajuda de todos. No próximo sábado, sei se amanhã ou outro sábado, nós vamos estar fazendo a arrecadação de mantimentos lá na nova unidade da DIC, que o sinal está muito bonito, lá no Alto da Serra, e nós estamos precisando de voluntários, porque nós vamos dividir em 3 horários, de 9 ao meio-dia, de meio-dia às 3 e das 3 às 6. Então, quem puder, fico muito grato em nome do GEAL, pode me procurar depois no final, que a gente vai adicionar o nome no grupo para a gente começar esse trabalho, porque tem muita gente precisando dos alimentos. Tá bom, gente? Muito obrigado. Muito bem. Vamos dar por encerrada a nossa reunião. Vamos ter a sessão do passe lá atrás e vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, sabendo de tudo sobre o arquiteto desse planeta maravilhoso, que traz os desafios para cada um de nós,
que possamos perseguir, Senhor, esses desafios, esses conhecimentos. Sei que a natureza não dá saltos, mas que necessitamos nos colocar em posição de sentido e buscar, Senhor, esses conhecimentos, rastrear essa cultura, essa ciência espetacular. E sabemos, Senhor, que nos colocando em Tuas mãos, chegaremos a encontrar a Tua luz, Senhor. Te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, e te pedimos que as Tuas bênçãos podem nos acompanhar até os nossos lares, Senhor. Obrigado por essa noite, por essas explanações, por esse momento tão valioso. Que assim seja. Muito obrigado.